Bom dia para todos, louvado seja o nome do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo número 1, do versículo 18 até o versículo 20, por favor. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dirigir algumas palavras a quem está em casa. Meu irmão e minha irmã, não desanime. Deus fortaleça a sua vida, Deus console o seu coração. Da nossa parte, como pastores, líderes dessa igreja, temos orado ao Senhor para que este tempo passe, para que o Senhor entre com a sua providência e no tempo certo do Senhor, todos nós como igreja possamos estar juntos, congregando e adorando o nome do Senhor. Esse tempo vai passar e que você aproveite esse tempo para fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus. Não se deixe ser vencido ou abatido pela tristeza ou pelo desânimo, mas que o Senhor sustente a sua vida e que o Senhor abençoe a sua vida. Isaías, capítulo número 1, do versículo 18 até o versículo número 20, palavra do Senhor nesta manhã que nós vamos refletir. Assim diz a Escritura Sagrada. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quero pedir à igreja para ler, por favor, os dois últimos versículos, 19 e 20, toda a igreja. Pai, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti em oração, já tão abençoados por Ti nesta manhã. Primeiro porque a sua misericórdia se renovou sobre nós. E em seguida porque o Senhor em bondade e misericórdia nos trouxe até a tua casa. E com tudo que já aconteceu aqui, de cânticos, de leitura da tua palavra, da oportunidade de ofertar, de devolver dízimos. Ó Senhor, nós já fomos tão abençoados. E agora, Pai, que estamos com a tua palavra aberta, que tu continues a nos falar. E que o nosso coração ele seja aberto, assim como nós abrimos a Bíblia, que o nosso coração seja aberto para que o Teu Espírito Santo nos fale. Que o Senhor mesmo possa repreender toda a resistência maligna em nome de Jesus. E também que o Senhor traga a cada um de nós o senso de transcendência, aquela certeza de que o Senhor está aqui, opera, faz a Tua vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo, traz glória, Senhor, para o Teu nome. E nos faz abençoados por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de entrarmos propriamente na palavra, na mensagem, algumas perguntas. Imagine que fosse possível você passar por um PET scan da sua alma, da sua espiritualidade. PET scan é um tipo de exame que vai, de forma muito minuciosa, descobrir se você tem alguma doença, alguma anomalia, algum tumor. Qual seria o diagnóstico pós-PET scan, se fosse possível fazê-lo da sua alma, se fosse possível fazê-lo da sua espiritualidade? Uma outra pergunta, você e eu conseguimos perceber que nós estamos vivendo o fim? Que nós estamos vivendo os últimos dias? Uma outra pergunta, como você lida com a certeza, com o fato, com a verdade de que Deus, Ele é justo juiz, Ele é justo juiz, mas Ele também é o Deus gracioso. Como lidar com essas duas realidades? Deus é o justo juiz, diante de quem não existe jeitinho. Mas ao mesmo tempo esse Deus é o Deus gracioso, que pode restaurar, salvar, transformar a vida do mais vil pecador.
E por último, como está o seu relacionamento com Deus? Não é com a igreja, com Deus. Não é em público, é no íntimo, pessoal. Como está o seu relacionamento com Deus? O texto lido nos apresenta o convite gracioso desse Deus Todo-Poderoso. O tema com o qual eu vou trabalhar com os irmãos nessa manhã é o chamado gracioso do Senhor. O chamado gracioso do Senhor. Mas que nós possamos entender e chegarmos até esse versículo 18 ao 20, nós precisamos ir nos versículos anteriores. Este capítulo de Isaías é um dos capítulos mais duros e que traz uma das mensagens mais pesadas que o profeta trouxe para com o seu povo, o povo de Deus. É um cenário, vamos pensar assim, como que de uma audiência. E Deus vai trazer ao seu povo a situação que de fato aquele povo estava vivendo aos olhos de Deus. Não como eles se sentiam, não como eles se percebiam, mas o diagnóstico verdadeiro ao olhar de Deus. Então Deus, diante de um cenário como que se fosse uma audiência, e eu quero que você volte os seus olhos agora para o versículo número 1, vai tratar com o seu povo. Em primeiro lugar, Deus ele vai declarar as acusações. Deus ele vai declarar as acusações. No versículo 1, nós percebemos qual foi a visão de Isaías e no tempo que Isaías teve essa visão, que diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá. É a visão que Deus deu a ele, não é a visão que o povo tinha de si mesmo. Nos dias de Uzias, que eram reis, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. A mensagem que o profeta Isaías traz em nome de Deus para o povo de Deus. Este é o povo de Deus, este é o povo da aliança, este é o povo chamado pelo Senhor lá atrás através de Abraão. É uma mensagem pesada. E Deus que traz esse convite gracioso a partir dos versículos 18 a 20, agora está expondo diante de uma sentença ou diante de uma audiência a situação daquele povo. E Deus traz então as suas acusações. Primeiro, o povo aqui está sendo acusado de duas coisas: rebeldia e infidelidade. Rebeldia e infidelidade. Deus está dizendo através do profeta Isaías que aquele povo era menos dedicado ao Senhor do que animais aos seus donos. Se nós falássemos isso no dia de hoje em nosso nome, certamente amanhã já estaríamos sofrendo alguns tipos de processos, principalmente em dias de uma sociedade tão melindrosa, tão cheia de mimimi. Mas o próprio Deus está usando o seu profeta e trazendo palavras bem duras para que aquele povo acordasse, despertasse e tornasse realidade, fazendo comparações duríssimas, dizendo que o jumento, dizendo que o boi atende o dono, vai para o coxo, come, volta para cá, dorme, levanta, faz isso, faz aquilo, a voz do seu dono. Mas o meu povo, ele não entende, ele não me conhece, ele é rebelde. Então Deus está trazendo o porquê dessa sentença, o porquê dessa audiência. Porque, como se fosse um crime, vocês estão rebeldes, vocês estão se rebelando contra a minha pessoa. Mas não só rebeldia, também infidelidade. No versículo 2 nós temos um termo aí chamado revoltados. Última parte do versículo 2: eles estão revoltados contra mim. E o termo traz a ideia de uma quebra de contrato, a quebra de uma aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E eu e você podemos ver sobre isso no capítulo 19 e 20 de Êxodo, quando Deus lá no Monte Sinai faz uma aliança com esse povo, e esse povo diz então que vai servir ao Senhor, vai seguir ao Senhor, vai amar o Senhor, vai ser luz para as nações, vai glorificar o Senhor. Mas alguma coisa acontece no caminho,
E esse povo agora, o povo da aliança, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo judeu, o povo que Deus colocou o seu coração e amou e trouxe para ser o seu povo, agora está sendo comparado a animais. E a partir do versículo número 5, algumas situações vão ser trazidas para que aquele povo entenda a situação real e verdadeira que aquele povo está. Do versículo 5 ao versículo número 10, há, irmãos, informações duras a respeito daquele povo. E eu peço que você esteja acompanhando atentamente, uma vez que Deus já apresentou as acusações: rebeldia, infidelidade, voltaram atrás. Versículo número 4. Lá no final diz: voltaram para trás, deram as costas para o Senhor, para aqueles que eles um dia disseram que ia seguir, que ia servir, que ia se dedicar. Mas agora esse povo deu as costas para Deus, mas não de uma maneira total e absoluta, porque agora esse povo passa a ter um relacionamento com Deus só em nome da religiosidade, não um relacionamento como Deus deseja de cada um de nós, com uma obediência interior, com um coração quebrantado, com uma vida piedosa. Mas aquele povo continua sendo um povo religioso, um povo do rito. Tinha rituais, tinha toda uma liturgia, mas não tinha vida. E para Deus, o que importa não é o que nós oferecemos a Ele exteriormente ou externamente, mas Deus deseja que nós o adoremos e o sirvamos de todo o nosso coração. E o que nós temos visto no Brasil e no Ocidente, muitos países, é que o Evangelho, ele tem se tornado praticamente uma religião, ou uma religiosidade nominal, dos lábios, da boca, como diz Isaías mesmo, em 29, versículo 13, o povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Isso tem acontecido aos montes nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe uma igreja evangélica para cada 550 habitantes. A população dos Estados Unidos, irmãos, ela é enorme, maior do que a do Brasil. E existe uma igreja para cada 550 americanos. No entanto, mesmo que aquele povo seja conhecido como uma nação evangélica, o número de divórcios tem crescido, o número de crimes tem crescido, o número de aborto tem crescido. O tipo de lazer que aquele povo tem é um lazer parecido, igual ou pior muitas vezes do que o não crente, do que o mundano. Ou seja, é um tipo de evangelho que ele não traz eficácia no dia a dia, ele não traz mudança, ele não traz transformação. Mas se você chega em 92% dos lares dos americanos, eles têm Bíblia, eles têm Escritura, mas 60% dos lares dos americanos, eles estão marcados pelo divórcio. E você poderia falar assim: mas eu moro no Brasil. Sim, mas o Brasil, ele importa principalmente as coisas ruins dos Estados Unidos. E a realidade do Brasil não é muito diferente dessa realidade dos Estados Unidos, e nem diferente de muitos outros países do Ocidente, com o Evangelho muito envolvido com a questão da religião. E o Senhor está chamando o seu povo para uma renovação, mas não sem antes pontuar toda a situação pela que o povo estava passando. E a minha ideia nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, é para que nós possamos fazer uma análise da nossa vida. Até que ponto a minha crença, a minha fé, a minha vida com Deus tem sido prioridade na minha vida. Até que ponto o meu viver cristão não tem sido só de lábios, não tem sido apenas nominal, não tem sido apenas de uma prática superficial, de vir à igreja, de fazer algumas leituras da Bíblia, mas no meu raciocínio, no meu pensamento, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, me pareço muito com as pessoas que nem são evangélicas, que às vezes são espíritas, são ateus, são de outras religiões, mas nas minhas decisões, no meu lazer, nas minhas escolhas,
nas minhas ideias, nos meus pensamentos. Muitas vezes eu estou pensando como ímpio. Eu venho na igreja, eu ergo as mãos, eu canto santo, santo, santo. Mas lá na prática, no dia a dia, de segunda a sábado, a minha postura, muitas vezes, é igual, ou tristemente, pior do que às vezes o ímpio. Versículo 5 em diante, ele diz assim: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Deus continua trazendo a sua acusação sobre o seu povo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Era o estado daquela nação, como se fosse uma vítima de um espancamento deixada à sua própria mercê para morrer. Uma vítima que foi alcançada por ladrões, salteadores, homens maus, e que espancaram, cortaram, bateram, feriram. E agora vocês estão largados à própria sorte para vocês morrerem na míngua. Era o quadro que Deus estava vendo do seu próprio povo. Porque a vez de ainda ser feridos, quanto mais vocês são feridos, mais disciplina chega sobre vocês, mais vocês endurecem. Tem gente que não consegue nem, ela está tão fria, ela está tão distante, ela está tão longe, que ela não consegue nem perceber a ação disciplinadora de Deus na vida dela. E esse era o quadro daquele povo. Visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas. Era o quadro daquela nação. Estava doente moralmente, estava doente espiritualmente, estava longe de Deus, embora aparentemente tudo estivesse bem, trabalhando, vivendo, e no templo, como nós vamos ver em seguida, aparentemente aos olhos daquele povo, tudo bem. Mas o diagnóstico de Isaías, o diagnóstico de Deus, era de que aquela nação estava enferma. Lembre da pergunta: se eu e você fôssemos submetidos a esse diagnóstico, a uma biópsia da nossa alma, a um PET scan da nossa alma, qual seria o veredito? Qual seria o diagnóstico? Não é o meu diagnóstico, não é o seu diagnóstico, mas o diagnóstico do Senhor. O médico é o Senhor. Qual seria o diagnóstico da nossa alma? O texto continua, versículo 7. Veja que assombro, irmãos, com a nação de Deus. Tudo que Deus falou lá em Deuteronômio, capítulo 30, está acontecendo com esse povo, por causa da rebeldia. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado, pensa que coisa dura agora, como Sodoma e semelhante a Gomorra. Talvez Isaías esteja aqui pensando em um momento em que Senaqueribe invadiu as terras do povo de Deus e destruiu as cidades de Judá, com exceção de Jerusalém. Então esse é o quadro que Isaías está vendo, tudo assolado, tudo sendo devorado pelos inimigos. Mas imagine que impacto humilhante foi para aquele povo, o povo de Deus, a cidade chamada Cidade Santa, agora a ser comparada com cidades perversas como Sodoma e Gomorra. Imagine como foi um impacto humilhante para aquele povo, ser comparado com Sodoma e Gomorra. E dentro desse versículo 9, Isaías, como outros profetas, fala do remanescente fiel, porque dentro daqueles judeus que se mantinham fiel, Deus ia trazer toda a sua história, ia completar a sua história, ia trazer o próprio Jesus. E os profetas falam desse remanescente fiel. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, em Romanos 11, fala desse remanescente fiel, porque Deus sempre teve um remanescente fiel. Então está trazendo aqui Isaías o diagnóstico daquele povo. Mas Deus não só acusa o povo de infidelidade,
não só acusa aquele povo de rebeldia, não só fala da distância que aquele povo estava do Senhor, pensando que estava em um estado, mas aos olhos divinos, um estado completamente diferente e reprovável aos olhos do Senhor. Então agora, de uma forma mais prática, a partir do versículo 10, o Senhor vai apertar, o Senhor vai mostrar para aquele povo o que estava de fato, de verdade, na realidade, acontecendo no meio do povo de Israel. Então olhe comigo o versículo 10, mostrando que aqueles povos tinham rito, mas eles não tinham vida. Versículo 10, olhe para a sua Bíblia, por favor, e veja como Deus fala com o seu povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura e de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Aquele povo, ele tinha rito, aquele povo levava sacrifícios, ofertas, preparava um culto solene para Deus, apresentava uma liturgia perfeita, mas o Senhor está reprovando aquele culto. O Senhor está tendo náuseas. Algumas versões que os irmãos podem ter aí, traz a palavra náuseas. Deus tinha náuseas de quando aquele povo se reunia para cultuar a Deus, para adorar a Deus, porque Deus está dizendo aqui: eu não posso aceitar essa adoração, esse louvor misturado com iniquidade, com pecado, com o que vocês fazem de segunda a sábado. E qual eram os pecados que aquele povo cometia de segunda a sábado? Suborno, homicídio, exploração dos mais fracos. Veja por favor versículo 21. Versículo 21 diz: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão. Mas agora o que, irmãos? Homicidas. E no domingo, ou no dia do culto, os homicidas iam para a igreja. Eles preparavam o holocausto, eles preparavam o sacrifício, eles preparavam a oferta, eles ofereciam as festas solenes que o próprio Deus determinou. Foi Deus que determinou aquelas festas. E agora Deus está rejeitando aquelas festas, porque Deus está rejeitando as festas que Ele mesmo determinou. Porque Deus não aceita um culto, uma oferta misturada com iniquidade, misturada com práticas pagãs. Versículo 29 aí no capítulo 1, ele era um povo com práticas pagãs, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolheste. Adoração pagã, adoração de ídolos. Versículo 23, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno no meio do povo, corre atrás de recompensas, não defendem o direito do órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Não defendia o fraco, não defendia o pobre, não defendia as viúvas, não defendia os estrangeiros, tudo que Deus pedia na sua palavra, mas viviam para o seu umbigo, viviam à mercê da sua vontade, do seu coração enganoso, tinham as mesmas práticas que os povos de outras nações e que tinham outros deuses. E muitas vezes não é isso que acontece no Brasil, meu irmão, dentro da igreja evangélica. Muitas vezes o evangélico, o crente, ele está na igreja no domingo, ele ergue as mãos, ele canta santo, 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 ele adora, mas na segunda-feira, irmãos, ele está pecando,
ele está no meio do suborno, ele está no meio de crimes, ele está no meio de mentiras, ele está no meio de práticas pagãs, céticas, mundanas, impuras, reprováveis aos olhos de Deus, porque ele não quer desagradar o amigo, ele não quer desagradar o patrão, ele não quer desagradar a própria família. Então ele se submete a esse mundo vil, a esse mundo podre, a esse mundo pecaminoso. E então os pensamentos mundanos vão entrando dentro da igreja, e as pessoas que estão aqui dentro da igreja, ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus, tentam formatar os seus pensamentos para conformá-los segundo as ideias e as ideologias desse mundo. Por isso, cada vez mais, crentes tendo pensamentos de ideologias malignas, maléficas, diabólicas, pecaminosas, assumindo sem nem perceber, crianças, adolescentes, jovens, posturas de um mundo anti-Deus, de um mundo pecaminoso. E de que às vezes ergue a mão para combater o pastor, para combater o seu pai, defendendo pensamentos feministas, machistas, defendendo pensamentos mundanos, carnais, malignos, que são absolutamente contrários à palavra de Deus. Mas eu e você temos percebido que o negócio está apertando, e Deus está nos chamando, meus irmãos, para um relacionamento com Ele, firme, íntimo, justo, fortalecido, e não como um coelho medroso da toca, com medo de tudo, com medo de todos, com medo da morte, com medo do coronavírus, com medo de morrer. Você vai morrer, eu vou morrer, e o coronavírus e o Covid-19, ele não vai adiantar a minha morte, nem a sua morte. E se eu morrer de Covid, se você morrer de Covid, ele apenas está cumprindo um plano de Deus na sua vida e na minha vida. Então tem um monte de crente vivendo perturbado, assombrado, como se o Deus dele não fosse o Deus de Israel, não fosse o Deus Todo-Poderoso, mas fosse um ídolo. Na verdade, o que acontece dentro da igreja evangélica é que muitos estão adorando uma caricatura de Deus. Não é o Deus da Bíblia, mas é o Deus caricato. Ele fez esse Deus, ele criou esse Deus. Ele não conhece o Deus que se ira. E quando se fala da ira de Deus, muitos evangélicos tremem, porque o mesmo Deus que ama, o mesmo Deus que é gracioso, ele se ira. Mas tem evangélicos que, se falar da ira de Deus, ele diz: Deus me livre, eu não conheço esse Deus. Não conhece mesmo não, porque não conhece o Deus da Bíblia. Porque o Deus que você conhece é o Deus máquina de Coca-Cola, que faz tudo o que você quer, que muda tudo para fazer o que você quer. E Deus não é para fazer o que eu quero, o que você quer. Deus é para fazer o que Ele quer, para a glória dEle, irmãos. E Deus está chamando o seu povo, dizendo assim: olha, vocês cultuam, vocês ofertam, vocês têm pompa, vocês têm liturgia, mas vocês não têm vida. E o que interessa para mim é uma obediência interior, é uma vida piedosa, é um coração quebrantado. É lá no meio do seu trabalho, da sua faculdade, você manter a sua postura cristã. Você não ter medo de afirmar que é contra o aborto, que é contra o homossexualismo, que é contra o adultério, que é contra o mundanismo. Você não ter medo de afirmar que essas coisas são pecaminosas. E que quando você afirma isso, você não está sendo contra as pessoas, mas você está sendo contra o pecado. E às vezes, em situações como essa, nos círculos acadêmicos principalmente, cristãos se escondem. Ou então, quando colocam a sua opinião, colocam uma opinião que ninguém sabe se ela é cristã ou se ela é mundana. E isso tem que ficar bem claro, meus irmãos, para nós. O texto continua, versículo 14. Veja comigo, irmãos. Não, vou do 13 de novo. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. É também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Você está entendendo? Diga amém, se você está entendendo. Não posso suportar iniquidade ao ajuntamento solene. Eu tenho uma prática absolutamente pecaminosa todos os dias. Mas no domingo eu venho, sem me arrepender, sem deixar o pecado, e canto, e trago dízimo, e trago oferta. E na segunda de novo, pecado, sujeira, imundícia. E domingo que vem de novo, cantando, dízimo e oferta. Deus é bom, Deus sabe,
Deus sabe que eu não aguento, que eu não consigo parar com esse pecado. Deus sabe que eu não consigo deixar disso. Deus sabe que eu preciso dessa propina para pagar a faculdade do meu filho. Deus sabe que eu preciso dessa situação até eu sair dessa dívida. Deus sabe que eu preciso fazer essa maracutaia aqui para poder resolver um problema ali. E no domingo, tu és santo. Deus está dizendo, eu não quero iniquidade no ajuntamento solene. Continua o texto. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, veja que coisa forte, difícil de dizer. Foi difícil para Isaías e é difícil para qualquer um de nós, irmãos. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 59, versículo 1 a 3. Deus não tem a mão encurtada, Deus não tem o ouvido tapado, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, do 1 ao 3. E aquele povo estava com as mãos manchadas e levantava mãos manchadas para o Senhor. Mas Deus não só apresenta, meus irmãos, a acusação. E Deus tinha todos os motivos para condenar aquele povo e para trazer um julgamento pesado sobre aquele povo. Mas Deus, em sua graça, em sua misericórdia, depois de levantar as acusações e tendo motivos para condenar aquele povo, mas mostrando o seu caráter gracioso, misericordioso na vida daquele povo, e na minha vida hoje, e na vida de você que está aqui hoje, e na vida de você que está em casa hoje, que porventura possa estar em uma situação complicada na sua vida espiritual. Talvez esse tempo de pandemia, talvez esse tempo de sem culto que nós tivemos aqui, 4 meses, tenha trazido danos para a sua vida espiritual, tenha trazido quebra na sua aliança com Deus, se assim eu posso falar, tenha trazido esfriamento, e você está aí capengando, ou outros nem capengando estão mais, se entregaram mesmo, não tem jeito, e estão na igreja, mas estão longe, estão no templo, longe de Deus. Mas Deus é o Deus gracioso, Deus é o Deus da misericórdia, Deus é o Deus da restauração. Deus é aquele Deus que diz através do apóstolo Paulo que a obra que Ele começou, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então Deus não está ali esmagando o seu povo, Deus não está ali dizendo que aquele povo não presta. O que Deus está fazendo é fazendo com que aquele povo abra os olhos para servi-lo com interesse de coração, para servi-lo com integridade, para servi-lo de toda a sua alma, não com hipocrisia, não com fingimento, não com superficialidade, não dizer eu sou evangélico só para constar no censo, na pesquisa, mas dizer eu sou evangélico para a glória de Deus, e eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, a minha opinião é assim, mas você está errado. No século 21 você namora e não faz sexo com o seu namorado? Sim, no século 21, e se eu tivesse no 22, e se eu tivesse no 23, eu não faria, por amor ao meu Senhor, porque Ele reservou essa bênção, essa dádiva para o casamento. Mas quantos irmãos estão se entregando ao pecado, e Deus nos chama para uma vida de pureza. E a partir do versículo 16, Ele aponta o caminho da volta, Ele aponta o caminho da restauração para mim e para você. A mensagem não é para quebrar você, não é para me quebrar, a mensagem é para mostrar que o Deus gracioso restaura os que se arrependem, renova os que se arrependem, perdoa os que confessam os seus pecados, levanta, reconstrói e faz tudo novo. A partir do 16, o caminho da restauração diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tire a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e o quê? Cessai de fazer o mal. Primeiro passo, pare de fazer o mal. Se você está envolvido em alguma prática pecaminosa deliberada, pare agora, decida no seu coração: Deus, me dá graça, eu vou parar agora, sim, de roubar, de mentir, de fornicar, de adulterar. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Eu vou parar agora, Senhor, de ser machista com a minha mulher, de ser tirano com a minha mulher. Eu vou parar agora, Senhor, de ser um fofoqueiro, de ser um mentiroso, de ser um beberrão, de ser um glutão.
eu vou parar agora, Senhor. Caminho da restauração. Pare de fazer o mal. 17. Aprendam a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. A justiça. Atendei a justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Fazer o bem. Não é só parar de fazer o mal, é começar a fazer o bem. Se eu trato mal minha esposa, eu vou tratar bem. Se eu desonro o meu namoro, eu vou honrar o meu namoro. Se eu roubo, eu vou parar de roubar e vou trabalhar. Se eu minto, eu vou parar de mentir e vou falar a verdade. Se eu nutro ódio e mágoa no meu coração, eu vou parar de nutrir e vou perdoar. Aprender a fazer o bem. Fazer o bem ao necessitado. Fazer o bem àqueles que estão numa situação de vulnerabilidade. Não só pensar em ganhar dinheiro, mas ter um espaço no seu orçamento para o necessitado, para o pobre, para o órfão, para a viúva. Independente, não fique pensando só em campanha de igreja, não. Faça na sua vida pessoal, na sua vida particular. E não pense, eu tenho que ter muito para poder ajudar. Tem gente que se você ajudá-la com 1 quilo de arroz, você já está fazendo muito. Se você ajudá-la com um lençol de 15 reais que vem da rua, você já está fazendo muito. Porque tem gente que não tem 1 quilo de arroz na despensa. Tem gente que não tem um lençol na sua casa. Tem gente que nunca ouviu falar que Deus a criou e que ela é a semelhança e imagem de Deus. Fazer o bem, pregar o evangelho, trazer a palavra da esperança para as pessoas, aprender a fazer o bem. Esse é o caminho da volta, é o caminho que o Deus gracioso oferece para nós. Versículo 18. Versículo 18, o convite da graça. Diz assim: vinde, pois, vamos discutir, vamos arrazoar, vamos conversar, vamos ponderar. Vamos abrir o coração aqui, vem, é Deus que está chamando. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Meu irmão, olha para isso aqui. Isso aqui é a riqueza de Deus. Isso aqui é a riqueza do Evangelho. Isso aqui é Jesus. Isso aqui não é moralismo. Isso aqui não é religião. Isso aqui é Evangelho, é Jesus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que suas mãos estejam sujas de sangue, ainda que seja assim, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Por pior que seja o seu pecado, o meu pecado, diante de confissão, diante de Deus, diante de arrependimento sincero, as nossas mãos sujas de sangue serão lavadas pelo sangue de Jesus. E Deus justo não está quebrando a sua justiça em nos perdoar, em nos limpar pelo seu sangue, porque Isaías 53, do 4 ao 6, diz que o Cordeiro de Deus, que Jesus já pagou a minha dívida, que Jesus já pagou a sua dívida. Por isso Deus justo, santo, Ele não se torna injusto quando perdoa a minha injustiça, porque a minha dívida, a sua dívida, ela foi paga por Jesus, irmãos. Certamente Ele tomou sobre si as minhas dores e levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Não é mérito, mas é graça. Não sou eu, mas Jesus, Ele pagou a nossa dívida. Há perdão para você, não deixa Satanás te esmagar, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não adianta mais. Sim, Jesus pagou a sua dívida. E você hoje, aí no seu lugar, pode dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Que teu sangue me limpe e que os meus pecados sejam feitos mais brancos do que a neve. Mas o Evangelho é uma espada de 2 gumes e eu termino assim. Versículo 19, versículo 20. Escute bem. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a graciosidade de Deus não isenta a sua justiça. Não confunda a graciosidade com licenciosidade. Não confunda o caráter gracioso de Deus com o caráter permissivo para o pecado. O Evangelho é uma espada de 2 gumes. E o versículo 19 e 20 diz isso para mim e para você. E assim a gente termina. E eu chamo o louvor aqui, por favor. Pode ir ligando, dedilhando, para a gente terminar 11 horas, se Deus quiser. Olhe para a sua Bíblia. 19 e 20.
Vamos ler juntos? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes, for de rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O Evangelho é uma espada de dois gumes. Para uns vida eterna, para outros morte eterna. Você quer comer o melhor da terra? Ou você quer a espada do Senhor sobre você? Eu concluo com duas colocações. Para aqueles que pensam que estão de pé, cuide para que não caia. Estou bem, graças a Deus, aleluia, benção. Cuide para que não caia. Vigie, ore, se humilhe aos pés do Senhor. Estreite seu relacionamento com Deus. Não fique dependendo só do culto. Não fique dependendo só do que a igreja faz. No seu dia a dia, busque a Deus. Firme-se com Deus. Olha, Deus é mais importante do que o seu marido. Deus é mais importante do que o seu marido. Um monte de gente, mulheres, tem a sua vida prejudicada por causa do marido. Que o marido é um manzanza, é um banana. Não puxa a família. Não lidera a família. E a mulher fica... É individual, meu irmão. Eu não estou aqui pregando rebeldia, mas eu estou dizendo o seguinte: cuide da sua vida espiritual e não espere o banana do seu marido. E se você não for, não vou. Se você não fizer, não faço. Você vai morrer junto com ele. Você vai morrer junto com ele. E se você é banana, marido, seja firme. Puxa a sua casa. Lidere o seu lar. Cuide da sua esposa. Cuide dos seus filhos. Traga para a igreja. Institua oração em casa. Quando foi que o seu filho viu você orando? Quando foi que o seu filho viu você carinhando sua esposa? Quando foi que o seu filho olhou e disse: esse é o meu pai? Tudo passa por Deus, irmão. A maneira de tratar o filho, a maneira de tratar a esposa, a maneira de cuidar da casa, tudo é Deus. Não adianta querer ser pastor e pregar isso e aquilo, e ser grosso com a mulher, e ser injusto com o filho, e tratar mal a família. Não adianta querer ser diácono bom, presbítero bom, e dentro de casa botar tudo para o alto. Não adianta, irmão. Deus quer tudo. Deus quer adoração no casamento. Deus quer adoração no cuidado com a família. Deus quer adoração no trabalho. Deus quer tudo. Então você que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E se você, servo ou serva do Senhor, está em um tempo complicado do seu relacionamento com o Senhor, Ele estende a você o convite gracioso da restauração. Deus não trouxe você aqui hoje para lhe esmagar. Deus trouxe você aqui hoje para dizer: eu restauro você, meu filho. Porque eu caía do homem, mas o levantar é de Deus. Eu restauro a sua vida. Eu reescrevo a sua história. Arrependa-se. Confesse. E você vai experimentar a restauração do Deus que é vivo e que é todo poderoso. Fique de pé. Abra sua Bíblia em Hebreus 4. E a gente termina com esse texto. E em seguida nós vamos cantar. Nós vamos fazer desse cântico uma oração. Nós vamos nos humilhar debaixo da mão do Senhor. E nós vamos pedir: Senhor, eu estou caído, me restaura. Ou então: Senhor, eu não estou caído, mas pela tua misericórdia, não deixa eu cair. Me fortalece, me renova, me restaura, me aviva, Deus. Eu quero ir avante. Eu quero ser santo. Eu quero viver para a tua glória. Hebreus 4, do 14 ao 16, igreja. Todos juntos, mesmo com máscara. Vamos ler alto. Vamos abrir a boca. Vamos falar bem alto a palavra do Senhor. Hebreus 4, do 14 ao 16. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Todos juntos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia! A graça para mim e para você, irmão. A perdão, a restauração, a renovação. Mas não confunda graciosidade, pode cantar, com licenciosidade.
Deus renova, Deus restaura, Deus perdoa, porque Deus é o Senhor gracioso. Aleluia.